Olá, meus amigos, Deus abençoe todos. E o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, tem o poder para nos guiar, nos iluminar o nosso entendimento, tem o poder para nos guiar segundo a sua santa vontade. Só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito ressuscitador. O Espírito Santo é quem ressuscita. Foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus. E quando ele vem, ele ressuscita a gente. Ele faz a gente nascer de novo. É isso mesmo, nascer de novo, novinho. Puxa vida, é muito bacana, extraordinário. Eu gostaria muito de poder transferir para todas as pessoas que estão interessadas essa revelação que é o Espírito Santo em nós. É algo extraordinário, é algo magnífico. Não há palavras que possam exprimir a grandeza, a glória, a riqueza, a vida que a gente passa a ter quando a gente recebe o Espírito Santo. E ontem, num dos comentários do Instagram, alguém disse, eu tenho falado sobre o reino de Deus. Semana passada nós falamos bastante sobre o reino de Deus. Nós vimos falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é o reino do Espírito Santo em nós. Então, alguém perguntou, bispo, como eu posso deixar de ser religioso? Mais ou menos assim. Eu não quero ser religioso. Eu quero essa vida nova, eu quero essa transformação, eu quero o Espírito Santo. Como é que eu posso sair do estado de religiosidade para que possa viver no reino de Deus, quer dizer, no reino do Espírito Santo? Aqui foi uma pergunta muito propícia, que essa pergunta, em outras palavras, foi o que Nicodemos, um homem extremamente religioso e sincero. Bacana de Nicodemos é que ele era muito sincero. Quando ele foi ter com Jesus, ele começou a elogiar Jesus. Senhor, poxa, nós reconhecemos que que Deus é com o Senhor, porque ninguém faria as obras que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele, de fato. Ele falou que era certo. Mas, em outras palavras, ele estava querendo saber como ele, um dos principais dos fariseus, um religioso nato, desde criança, como que ele poderia também deixar de ser religioso, em outras palavras, para que pudesse conhecer de fato a Deus, ter uma intimidade com Deus, que é isso que Deus quer. Deus quer fazer morada dentro de você, minha amiga e meu amigo. Deus, ele não quer que você tenha informações dele. Não. Informações de Deus é muito importante, é muito interessante, é glorioso, mas você tem que conhecê-lo. Se você não o conhecer, como é que você vai
falar para outra pessoa a respeito dele? Não é? Fala a verdade. Como é que a gente pode falar de alguém que a gente não conhece? Isso é uma realidade. Então, Nicodemos, ele estava nessa situação, querendo saber a respeito dessa vida que Jesus estava passando para as pessoas. E ele perguntou, ele disse, quando Jesus falou a respeito do reino de Deus, que ele ouviu o pessoal falando, então Jesus disse para ele que ele estava elogiando Jesus, ele estava glorificando Jesus, reconhecendo Jesus como um homem de Deus. Mas Jesus sabia que ele estava assim sedento de conhecer o Deus que ele, Jesus, estava proclamando. Então, Jesus logo foi na ferida principal e disse, olha, ô Nicodemos, na verdade, eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver, sequer pode ver o reino de Deus. Ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não pode ver, como é que vai conhecê-lo? Não é? E Nicodemos, coitado, ele estava tão fora do reino de Deus, tão distante, que ele entendeu que, como, Senhor, eu poderia, ele falou aqui, como um homem, obviamente referindo-se a si próprio, como um homem pode nascer sendo velho? Como um homem pode nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Quer dizer, é uma pergunta aparentemente estúpida. É ou não é? Mas não é estúpida, não. É que, coitado, ele era tão sincero, que ele esboçou o pensamento, nascer de novo. Como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso ser uma pessoa, uma nova criatura, sem ser religiosa, sem ser um príncipe, um dos principais dos religiosos? Como é que eu posso? Como é que... Ele ficou embatucado, que isso é comum, mas graças a Deus que Jesus foi muito paciente e deu a dica para ele que ele dá para todas as pessoas sinceras, transparentes. Às vezes as pessoas estão mergulhadas nas suas religiões, seus conceitos, e elas estão em busca da verdade. Porque a pessoa religiosa, ela realmente tem interesse nas coisas de Deus, não é verdade? Eu creio assim, pode ser espírita, evangélico, ou católico, muçulmano, pode ser, ter a religião que tiver, judeu, judia, sei lá. Quando a pessoa professa uma religião, eu creio que ela esteja em busca de conhecer o Deus vivo. E enquanto ela não busca, não encontra esse Deus vivo, ela pode ser a religiosa mais fiel da face da terra, mas não vai resolver. Não vai resolver. Ela vai continuar buscando, porque sempre vai ficar faltando algo na vida dela. É isso mesmo.
Então, informações a respeito de Deus não vão fazê-la necessariamente nascer de novo. Ela só pode nascer de novo, ela só vai conseguir nascer de novo quando ela tiver um encontro pessoal com Deus. Porque como que eu poderia estar aqui falando de alguém que eu não conhecesse? Como? Eu poderia ter todas as informações a respeito de Jesus, conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Sabe, o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta. Aliás, o diabo conheceu Deus. Ele conheceu. Mas caiu no orgulho, caiu na cobiça, na inveja de querer ser igual a Deus. Então, ele foi lançado fora da presença de Deus. Mas ele conhece a Bíblia. O diabo conhece bem a Bíblia, tem informações da Bíblia. Ele sabe bem da Bíblia. Mais do que qualquer ser humano. Mas o que adiantou? E o que adianta? Nada. A mesma coisa somos todos nós. Se nós não conhecermos a Deus, o diabo tinha essa vantagem porque ele já tinha conhecido a Deus. Mas por conta da sua aspiração, do seu desejo de ser igual a Deus, ele foi expulso. Mas não é o nosso caso, o ser humano. A gente quer conhecer, não é? A pessoa religiosa, ela é sincera. Eu penso que ela é sincera. Muitas pessoas religiosas são sinceras, nem todas. Mas eu creio que quando a pessoa professa uma religião, uma religiosidade, eu creio que ela esteja buscando um encontro com Deus. Então, Nicodemos era esse homem. E Jesus respondeu para ele: Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus, quando ele perguntou, como pode um homem velho, sendo velho, voltar ao ventre materno? Aí Jesus foi mais fundo ainda. Ele disse: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Antes não pode nem ver, agora não pode nem entrar. E ele conclui dizendo: o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o que é nascido do mundo é mundano. Quem é nascido da religião é religioso. Quem é nascido de uma filosofia é carne, de uma ideia é idealista, por exemplo, mas para nascer de novo, ela tem que morrer. Ela não pode nascer de novo sendo a mesma criatura. E é essa função da religião. A religião leva as pessoas a isso, leva as pessoas à ilusão de que elas estão certas na sua religiosidade. Cada um diz: não, a minha religião, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. E, obviamente, isso impede que a pessoa seja revelada, a ela seja revelada o Senhor Jesus. Porque como é que você pode ver alguém, conhecer alguém que é espírito? Como é que Deus é espírito, não é? Deus é espírito. Deus não é religião. O reino de Deus não é reino de religião. O reino de Deus é o reino de Deus, que é espírito, é reino do Espírito Santo. Então, se
Como é que uma pessoa carnal, nascida da carne, nascida do sangue, nascida da vontade do homem, pode conhecer alguém que é espírito? Não tem como. Ela tem que morrer para a sua natureza, ela tem que morrer para a sua religiosidade, para a sua carne, morrer para os seus familiares, morrer para o mundo, para poder nascer de novo, nascer do Espírito Santo, para que então venha conhecer Deus, que é Espírito. Jesus então disse para Nicodemos, olha, o que é nascido da carne, quer dizer, tudo que é nascido da carne, qualquer coisa que envolve a matéria, qualquer pessoa que queira entrar no reino de Deus tem que morrer para esse mundo, para essa matéria, para essa religiosidade, para essa filosofia, para que então ela venha nascer de novo. E o nascer de novo envolve o próprio Deus. A pessoa tem que nascer de Deus para conhecer a Deus. Como é que você pode falar de alguém que você não conhece? Então, eu tive essa experiência. E nós oramos e pedimos a Deus que Ele venha fazer o mesmo com as pessoas. Não é porque você é membro fiel, leal na Igreja Universal do Reino de Deus, que necessariamente você seja de Deus, que você seja uma nova criatura, que você seja filha de Deus. Não. Nós temos visto aí maus exemplos de pessoas que aparentemente elas tomaram posse das bênçãos do reino de Deus, mas não tomaram posse do reino de Deus. Então elas ficam com a gente e aparentemente elas vivem como a gente, elas aparentemente têm o mesmo pensamento, o mesmo espírito, mas quando são levadas para o deserto, porque todos somos levados para o deserto, se o próprio Jesus, Filho do Deus vivo, depois de ser batizado nas águas e com o Espírito Santo, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, provado. É o batismo de fogo. E Jesus se preparou. Ele começou a jejuar. Ele começou a negar a sua carne, a sua vontade, seus desejos. Ele começou a negar a si mesmo. Para quê? Para que estivesse em espírito, para que em espírito ele pudesse vencer o diabo, que é espírito. O diabo é espírito. Para você vencer o diabo, você tem que estar em espírito. Se você estiver na carne, você não vence. Então, minha amiga e meu caro amigo, para você conhecer a Deus que é espírito, você tem que ser espírito. Ou seja, a sua natureza tem que ser divina. Você tem que ter nascido, você tem que ter sido nascida de Deus, do Espírito, para poder ser espírito. Mas como que eu posso ser espiritual? Fica mais fácil entender. Você ser uma pessoa espiritual. E essa pessoa espiritual não é só aquela pessoa que fala das coisas espirituais. Eu poderia estar aqui falando de coisas espirituais e ainda assim não ser espiritual. Essa é a realidade. Para que nós possamos conhecer a Deus, nós temos que ser novas criaturas. Temos que nascer de Deus, nascer do Espírito. É o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer da água, quer dizer, ser sepultada com batismo nas águas, e
nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é um reino de novas criaturas, pessoas divinas, pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. Então, quem não nasceu da água e do Espírito Santo, não pode adentrar no reino que é só de quem nasceu da água e do Espírito Santo. Jesus estava falando para ele, para Nicodemos. E chega um ponto que Jesus disse assim, olha, não te maravilhes de te ter dito isto. É necessário que você nasça de novo. Olha, é necessário, vos é nascer de novo. Jesus falou direto. Agora ele falou com clareza, transparência. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Eu sei que você é um príncipe dos fariseus, você é um homem inteligente, um homem sincero, você é uma pessoa que vem a vida toda se dedicando às coisas de Deus, mas você não nasceu de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Quer dizer, Jesus falou isso para uma pessoa que era oficial da religião oficial em Israel. Então, amiga e amigo, se você aspira, deseja, se você deseja conhecer a Deus, você tem que nascer de Deus. Isso é impossível para você. Como que eu vou nascer de Deus, bispo? Batizar nas águas é simples. Eu vou lá e falo, pastor, batiza aí. Isso é simples. Mas não é simplesmente cumprir uma obrigação religiosa. Não. Quando a pessoa desce as águas, ela tem que descer as águas arrependida dos seus pecados. Ela tem que descer nas águas, não é um sentimento de arrependimento, mas com a decisão, não, nunca mais eu vou fazer isso, eu não vou beber mais, eu não vou usar mais drogas, eu não vou fazer mais aquilo, não vou fazer o que é errado, eu vou fazer o que é certo a partir de agora. Então, ela vai para o batismo nas águas nesse espírito, com essa ideia, com esse pensamento, com essa determinação. Eu não vou fazer mais aquilo que eu vinha fazendo até aqui. Eu vou começar a viver uma vida nova. Então, quando ela vai para o batismo nas águas com esse pensamento, com esse espírito, então o batismo dela é realizado e o Espírito Santo vem e faz, o Espírito Santo, o próprio Deus, em espírito, vem sobre ela e fala uma nova criatura. Aí sim, ela nasce de novo. Mas é extremamente importante que a pessoa entenda. Não é porque eu, por exemplo, a título de exemplo, eu fui batizado nas águas várias vezes. Batizar nas águas não é difícil. O bispo, o pastor, está aqui, me batiza. Então, isso não era suficiente. Eu poderia batizar minha carne, mas o meu espírito não estava sendo batizado, digamos assim. Até que houve um dia em que nós determinamos, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais aquilo que eu vinha fazendo que é errado. Eu vou andar na justiça. Aí sim, quando eu determinei isso, o batismo das águas valeu, foi válido. E aí veio o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso acontecer. Quando a gente determina realmente morrer para o mundo e viver para ele. E isso tem que acontecer com todos. Isso é religião? Eu pergunto a você. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo é religião? Eu pergunto a você. Responda. Claro que não. Claro que não. Você pode seguir uma religião, qualquer que seja, e ainda assim continuar sendo a mesma criatura velha, com a natureza humana, carnal, do reino do mundo. Então Jesus disse para Nicodemos, olha Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário
que você nasça de novo. Aí Nicodemos ficou embananado, ficou embatucado. E Jesus diz mais, olha, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito Santo. Muito legal isso. Quem nasce do Espírito Santo, não adianta fazer planos. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não. Quem nasce do Espírito Santo é espírito, é espiritual. E amanhã é um novo dia, vai ser um novo dia. E só Deus sabe para onde ele vai, para onde a pessoa nasce do Espírito é levada. Então, Nicodemos respondeu, como pode ser isso? Coitado. E Jesus disse, poxa, Nicodemos, você é um mestre em Israel e não sabe isto? Não sabe isso? Aí Jesus disse, na verdade te digo, Nicodemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos, confirmamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Por quê? Porque a religião bloqueia, a religiosidade bloqueia esse entendimento espiritual. Aí Jesus continua ensinando para ele, olha, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Quer dizer, não tem jeito. Nicodemos tinha que nascer de novo para entender Deus, para conhecer a Deus. E quem estava falando com Nicodemos era o próprio Deus. Estava dando a dica. O que é nascido da terra é terreno. O que é nascido da carne é carnal. O que é nascido da religião, qualquer que seja a religião, é religioso. Mas o que é nascido da água e do Espírito Santo, esse é espírito, é espiritual, esse conhece a Deus. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Eu sei que esse discurso aqui é muito forte. E quem é religioso, quem faz da sua religião o seu Deus, é cego mesmo, não dá para entender. Mas quem tem a mente aberta e quer sinceramente conhecer Deus, tem que nascer dele. Se não nascer dele, como é que vai conhecê-lo? Como é que uma pessoa que é carne pode conhecer alguém que é espírito, especialmente o próprio Deus? Tem que nascer dele. Se não nascer dele, e isso só é feito por ele, não é por nós. Então, não fique aí preocupado. Bem, o que eu tenho que fazer? Batizar nas águas? Eu então vou me batizar. Eu tenho que ser dizimista? Então eu vou ser dizimista. Nada disso. Você tem que querer nascer de Deus. Oh, meu Deus. O senhor sabe que isso é impossível. Eu querer nascer de ti. Ou melhor, eu conhecê-lo sem ter nascido de ti. E esse processo é o Senhor que faz, é o Senhor que tem que me gerar. Se o Senhor não me gerar, eu não vou te conhecer. É claro que para que eu possa ser gerado da água e do Espírito Santo, eu tenho que decidir dentro de mim. Na minha cabeça eu tenho que querer. Eu quero, Senhor. O que eu tenho que fazer? Pergunte a Deus o que você tem que fazer e Ele vai te ensinar. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.